Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos tirar dúvidas. Então, pega a caneta, o caderno, porque está começando nossa poção de letras. E hoje nós vamos falar sobre as classificações das orações coordenadas sindéticas. Então, são aquelas iniciadas aí com conjunção, beleza? Então, nós temos 5 tipos: as aditivas, as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas. Vamos começar aqui pelas aditivas. Vamos falar aqui das aditivas. Elas são iniciadas por conjunção, isso já sabemos. Então, vocês vão ter conjunções que vão estabelecer essa ligação de adição, elas vão adicionar algo em relação à primeira oração, tá? Então, vocês têm aqui as conjunções e, nem, mas também, mas ainda, senão também, como também, bem como. Vamos analisar na prática? Então, nós temos aqui 3 períodos para analisarmos. Vamos começar aqui pelo assinei as cartas e coloquei-as nos envelopes. Então, nós já sabemos que o E é conjunção, ele está lá na nossa listinha. E eu vou separar aqui na minha conjunção. Então, eu já sei que aqui eu tenho uma oração, aqui eu tenho outra oração. E eu estou adicionando aqui ideia em relação à primeira oração. Eu estou adicionando. Eu assinei as cartas e coloquei elas nos envelopes. Então, eu fiz 2 coisas aqui, né? Adicionei informação aqui ao que eu estava fazendo. Nesse caso, vocês têm uma oração coordenada, sindética, aditiva, porque ela adicionou informação em relação à primeira oração, tá? Vamos analisar o segundo exemplo. Não aprovo, nem permitirei essas coisas. Então, nós temos o nem aqui. O nem, aí eu separo na minha conjunção, já sei que a minha primeira oração é não aprovo. Novamente, eu estou adicionando aqui mais uma coisa em relação à minha primeira oração. Eu não aprovo, nem permitirei essas coisas. Adicionei informação. Então, eu tenho aqui uma oração coordenada sindética aditiva. Os livros não só instruem, mas também divertem. Eu tenho aqui a expressão mas também, que está lá na nossa listinha. Então, eu já sei que aqui eu vou separar. Mas também divertem, eu estou acrescentando aqui uma informação sobre os livros. Eles não só instruem, mas também divertem. Estou acrescentando aí características dos livros, né? Coisas que eles podem fazer aí por nós. Então, nós temos aqui uma oração coordenada sindética aditiva. Então, se iniciou com essas conjunções, tem a ideia de adicionar informação, essa oração vai ser coordenada sindética aditiva, beleza? Seguindo, nós vamos para as adversativas. As adversativas, elas estabelecem uma ligação de oposição, elas indicam uma adversidade, algo que está ali impedindo de ser realizado alguma coisa, ou que foi contrário do que eu disse na primeira oração. Então, elas são introduzidas por essas conjunções aqui, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, senão, ao passo que, no entanto, não obstante, apesar disso, em todo caso, e ante no sentido de pelo contrário, tá? Então, vamos analisar na prática aqui para ver como que funciona. Então, nós temos, ele estudou bastante, mas, eu já sei que o mas aqui está na minha lista. Então, ele é uma conjunção.
mas não conseguiu boas notas. Olha a oposição aqui, né? A adversidade aqui. Então, em relação à oração anterior, ele estabeleceu aqui uma coisa contrária, uma adversidade. Então, essa oração vai chamar oração coordenada sindética adversativa. Beleza? Adversativa. Vamos analisar a segunda aqui. O exército do rei parecia invencível. Contudo está na minha lista. Então, ela é uma conjunção adversativa. Já sei que vou separar aqui. Contudo, foi derrotado. Estabeleci aqui uma oposição, estabeleci aqui uma adversidade. Então, esta minha oração, iniciada pela conjunção, vai chamar oração coordenada sindética adversativa. Vamos analisar a terceira? Você já sabe bastante, porém está na minha listinha. Então, nós separamos aqui, porém, deve estudar mais. Olha aqui a minha oposição, a minha adversidade aqui. Ainda precisa estudar mais, né? Então, essa oração introduzida aqui pela conjunção adversativa, ela vai chamar oração coordenada sindética adversativa. É muito importante que, se vocês não conhecerem a palavra, troquem por uma que vocês já conheçam, né? Ah, cai lá talvez um não obstante, que é um pouquinho mais diferente. Troca pelo mas, pelo porém, todavia, que são os mais comuns. Se deu sentido, você continua a análise, beleza? E seguimos para as alternativas. As orações coordenadas aí, alternativas, elas vão estabelecer essa relação de alternância, de alternativa mesmo, ou isso ou aquilo, tá? E aí vocês terão conjunções ou, ora, já, quer e outras que vão me dar esse sentido aí de alternância, tá? Vamos analisar na prática aqui. Os sequestradores deviam render-se ou, aqui eu já sei que eu tenho uma conjunção da minha listinha, então eu vou separar aqui, ou seriam mortos. Eles têm uma opção aqui em relação ao que está sendo estabelecido? Sim. Então, eu tenho uma alternância aqui, ou render-se ou ser morto. Então, quando eu tenho esse sentido, a minha oração vai ser oração coordenada sindética alternativa. Beleza? Que ela me dá aí essa ideia de alternância. Ou você estuda, aqui eu já começo com o ou você arruma um emprego, então eu já sei que eu vou separar aqui. Por que eu separei? Porque eu tenho dois verbos, eu tenho o verbo estuda e tenho o verbo arruma. Então, cada verbo aí, uma oração. Tenho duas orações introduzidas por conjunção. Então, ambas vão ser aí oração coordenada sindética alternativa. Beleza? Seguindo, nós temos as conclusivas. As orações conclusivas, elas indicam aí essa ideia de conclusão de uma ideia em relação à primeira oração. Então, nós temos aqui as conjunções logo, portanto, por conseguinte, pois. Esse pois, ele é posposto ao verbo, ele vem depois do verbo da oração 2, tá? Por isso, são conjunções que me estabelecem aí essa ideia de conclusão. Então, vamos analisar aqui. As árvores balançam. Logo, eu chego a uma conclusão. Está ventando. Cheguei à conclusão que está ventando.
E aí, essa oração vai ser uma oração coordenada sindética conclusiva, que eu tenho uma conjunção conclusiva aqui introduzindo esta oração, tá? Próximo aqui, você é o proprietário do carro, portanto, está na minha listinha. É o responsável. Cheguei à conclusão que se a pessoa é proprietária do carro, ela é o responsável pelo carro. Então, estabeleci aqui uma conclusão. Então, esta oração é oração coordenada sindética conclusiva. Tenho aqui a situação do pois. A situação econômica é delicada. Terminou aqui a minha primeira oração. Devemos, pois, o que aconteceu aqui? Eu tenho a conjunção pois depois do verbo. Ela está posposta ao verbo. Quando acontecer isso, devemos, pois, agir cuidadosamente. É a conclusão que eu cheguei devido à situação da primeira oração. Então, aqui vai ser oração coordenada sindética conclusiva. É muito importante ficar atento a isso, porque se o pois vier em outro lugar, vai ser outra coisa. Então, fiquem atentos aí a essa questão aqui do pois, que é muito importante. Ele só será conclusiva se vier depois do verbo, tá? Vamos seguir aqui para as explicativas. As explicativas, elas indicam aí uma explicação, né? O porquê, o motivo das coisas da oração anterior. Então, ela pode ser iniciada aí com que, por quê, por quanto, e o pois anteposto ao verbo. Agora, ele virá antes do verbo, tá? Da oração 2. Vamos analisar na prática? Não solte balões, pois, aqui o meu pois, podem causar incêndios. Separo aqui. O meu pois está antes do verbo. O verbo está aqui, ó. É o verbo podem. Então, neste caso, eu estou estabelecendo uma explicação em relação à oração anterior. Não solte balões, pois podem causar incêndio. Estou explicando aí os motivos de não soltar balão. Então, esta oração, ela vai ser uma oração coordenada sindética explicativa. Beleza? Vamos analisar aqui mais uma. Não demore, porque tenho a minha conjunção aqui. Já sei que eu posso separar aqui na minha conjunção, porque sua mãe fica preocupada. Estabeleci uma explicação em relação à primeira oração, né? Se você demorar, sua mãe vai ficar preocupada. É o motivo aqui, né? Da ordem da primeira oração. Então, nós temos aqui uma oração coordenada sindética explicativa. E aqui tem uma peculiaridade muito importante, vocês não podem esquecer. Vocês precisam analisar se as ações dessa oração estão acontecendo na ordem linear, beleza? Então, aqui vamos ver se está na ordem linear. Primeiro, você demora, depois a sua mãe fica preocupada. Ah, está na ordem linear, então beleza. Essa oração, ela é uma oração coordenada sindética explicativa. Tá? É muito importante guardar essa informação, porque se a ordem dos eventos estiver ao contrário, esta oração não será explicativa. Como assim? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Atrasei porque meu ônibus não passou. Então, eu tenho aqui também uma conjunção porque
Ah, professor, então é uma oração coordenada sindética explicativa. Não, não é. Vamos analisar? Atrasei minha primeira oração, porque meu ônibus não passou. Quem aqui aconteceu primeiro? Primeiro o meu ônibus atrasou, não passou, depois eu atrasei. Aqui vocês terão ordens invertidas e neste caso não é explicativo. Aqui é outra coisa, vocês vão ter oração adverbial causal, aqui é outra coisa. Então, fiquem atentos a isso, se a ordem dos eventos está seguindo aqui linearmente. Beleza? Isso aqui é papo para outra aula. Quando nós formos ver as orações adverbiais, a gente vê um pouquinho mais aprofundado este conceito. É mais para vocês ficarem atentos se a ordem dos eventos está seguindo linearmente. Beleza? Espero ter ajudado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!